na verdade, nem deveriam ser classificados como organização social, porque não tem expertise, ou porque foram criadas recentemente. Então você vem aquela discussão, poxa, eu não tenho a condição de prestar um serviço de qualidade e subcontrata alguém que seria especialista nesse tratado. E aí vem essa empresa e ela, por ser especialista, deveria prestar um serviço de alta qualidade. Mas o que a gente tem visto não é isso. Tanto é que a imprensa, vocês estão cansados de falar de postos de atendimento onde as pessoas são mal atendidas, quando os serviços não são prestados, com filas, de pessoas que padecem nas emergências, enfim, mostrando que esse passar dessa contratação ou subcontratação não necessariamente está trazendo melhor qualidade de prestação de serviço. E quando a gente se depara com a execução pelas prestações de contas, que é outra discussão que tem que fazer, a melhoria dessa política e a prestação de contas que deve ser repassada pelo OSS e é contratada pelo poder público, ela é muito deficiente. Quando a gente vai analisar, a gente vê que os serviços não melhoraram, que a qualidade não é aquela que se diz ter, porque foi contratado um especialista em tese é isso. A gente, com as análises documentais e com as fiscalizações que a gente tem realizado, geralmente a gente verifica que não há diferenças daquilo que é prestado diretamente quando não tem o OSS ou daquilo que é prestado quando se contrata o OSS. Infelizmente, essa é a realidade. Doutor, é possível assim, esclarecer um pouco mais na questão da lavagem de dinheiro, que teria se transformado em bens, por exemplo, né? Assim como quantos carros foram apreendidos? Por quê? Eu recebi a informação de que um vereador teria recebido um carro como resultado dessa lavagem de dinheiro. Confirma a informação, o que a Polícia Federal também investiga, que agentes políticos podem ter sido beneficiados dessa lavagem de dinheiro? Essa informação de participação de agente político a gente não confirma, tá? Esse vereador teria recebido o carro, isso não procede. Eventuais práticas de lavagem de dinheiro consistiriam na aquisição de bens de luxo em nome de interpostas pessoas, tá? Veículos e joias, relógios. A Justiça determinou a busca e apreensão de 7 veículos. Foram localizados 4 veículos e a gente está em busca de outros 3. E esses veículos estavam todos com uma pessoa só ou distribuídos? Distribuídos entre os investigados. Essa operação ela começa a ser investigada a partir de quando? Qual período do recorte começa, doutor? O termo de convênio foi firmado em março de 2022. Tá? Desde então, a organização social está gerindo a unidade de saúde, mas o inquérito policial foi instaurado no começo do ano, de janeiro de 2023. Esse inquérito, doutor, ele começou a partir de denúncias anônimas, é isso? É um trabalho interno da Polícia Federal e Controladoria Geral da União. A partir de denúncias anônimas? Não, a partir de trabalho interno nosso. A gente identificou possíveis irregularidades e instauramos o inquérito. Essa investigação ela nasce na delegacia da Polícia Federal em Sorocaba? Doutor, por que vai ter mandados cumpridos em outras cidades? Pode detalhar um pouquinho? Pois bem, porque existem outros investigados em outras cidades. Empresas e pessoas físicas, né, subcontratadas da organização social que gere a unidade de saúde, estão sediadas ou têm residência em outros municípios. É a mesma organização social daqui, dessas outras cidades da região? Não, na verdade, as outras cidades da região são empresas subcontratadas. Doutor, uma das notas fala em 60 milhões, o senhor falou de sequestro de 24 milhões. Qual seria o montante desses 60 milhões? De possível indício de desvio público? Não. Na verdade, 60 milhões é o valor total do contrato. Tá? Isso não significa que houve um desvio de 60 milhões. Toda a investigação está focada em Sorocaba, na prefeitura de Sorocaba? O objeto da investigação é a Prefeitura de Sorocaba, mas no decorrer das buscas pode ser que nós encontremos indícios de irregularidades em outros municípios. Isso não está descartado. Só uma adequação. O objeto da investigação é a organização social que foi contratada pela Prefeitura de Sorocaba. Não é a prefeitura? A Prefeitura, ela firmou um contrato com uma organização social, tá? E
essa organização social é que está sendo investigada por supostos desvios através de interpostas pessoas. Vai ter um aprofundamento da investigação, por óbvio, para ver se teve algum direcionamento ou não. Mas, por hora, nenhum agente público está envolvido na situação. E esse contrato, o que tem de diferente nele, doutor? Vocês chegaram à conclusão que ele tendia a ser também, ter sido firmado já baseado em futuras lavagens de dinheiro? Como a gente disse, o modus operandi a gente não pode detalhar aqui por conta do sigilo. Mas como o colega da Controladoria Geral da União especificou, a suspeita aí reside justamente nas subcontratações da organização social. E é importante destacar que as buscas, as investigações, elas não se encerram agora. Os mandados de busca são um mecanismo de a Polícia Federal angariar e obter mais elementos além daqueles que ela tem. Então, com as apreensões, seja de mídias, celulares, computadores, documentos, vai ter uma análise pormenorizada para corroborar tudo o que já foi apurado e para que seja averiguado eventuais outros envolvidos ou eventuais outras situações ilícitas. Só em complemento ao Dr. Magno, e nessa linha que ele já disse, nenhuma linha investigativa está descartada. Tá? Nós não descartamos nenhuma hipótese aqui nesse momento, que não é o momento final da investigação. A investigação caminha, está em andamento. Tem prazo para esse inquérito ser finalizado? Não. Há uma expectativa, sim? Não há prazo. Não há prazo até por conta do grande volume de material apreendido, isso vai demandar um tempo para análise. Foi pedida a prisão de algum representante? Doutor, a Polícia Federal constatou algum prejuízo no atendimento na área da saúde por conta dessas fraudes? Teve algum impacto nesse sentido ou não? Foi só vantagem financeira mesmo, doutor? Especificamente não. Objetivamente nós, enfim, como o superintendente da CGU especificou aqui, isso pode acarretar, sem dúvida nenhuma, um mau atendimento à população, caso os desvios sejam de fato constatados. Mas não é possível quantificar isso, pormenorizar e detalhar como isso de fato tem ocorrido. Se o Dr. Fábio quiser esclarecer. Complementando, para que fique bem claro. Como eu disse, quando você... Porque a prefeitura ela pode, ou ela executa diretamente, ou a gente tem observado que diversas prefeituras têm subcontratado e repassado a gestão hospitalar para essas denominadas organizações sociais de saúde, que em tese, até por verificação da legislação, deveriam ser instituições com expertise, qualificadas, com uma análise sobre essa competência, com bastante padrão de qualidade para gerir hospitais. E quando você verifica, ela pega e diz, bom, eu não tenho como executar todos os serviços, eu vou subcontratar. Então, essa empresa que já foi terceirizada a ela, a gestão, subcontrata outras empresas para a prática de serviços ou fornecimento de bens para a prefeitura, para aquele hospital, para aquela unidade hospitalar. E aí, da análise documental, não só aqui no caso dessa organização social, a gente tem verificado que a subcontratação geralmente tem parado em empresas que ou foram recentemente criadas, ou que não têm expertise, ou que não tem como ter fornecido aqueles, ou que tem vínculos de sócios, ocultos ou não, com interpostas pessoas ou não, com a própria OSS. Então já paira estranho, você subcontrata alguém que é vinculado a você mesmo. E aí, por isso que eu digo, as diversas denúncias, as diversas verificações da qualidade de atendimento que é insatisfatória de ser generalizado, e não houve uma melhora desse serviço, desses postos de atendimento, nos mostram que há situações ali estranhas, minimamente falando, com indícios estranhos. Então, quando você pega, através de inteligência, volta, retorno, lavagem de dinheiro, recursos que, para uma instituição que não tem fins lucrativos, foi para a empresa que foi subcontratada, essa empresa tem vínculo, que tem pessoas dela que fazem parte da própria instituição, e que o recurso voltou, é estranho isso, no mínimo, poxa, alguma coisa aconteceu. Ou o contrato foi superestimado,
e existe ali o que a gente chama de gordura, porque aí eu posso desviar a finalidade daquele recurso, ou então não foi prestado o serviço. E a hipótese que a gente lança é essa, e as análises documentais têm mostrado isso. E agora esse aprofundamento que a gente vai dar, a partir do dia de hoje, com a operação de mandado de curso, com a coleta de informações, de documentos, e verificação dos serviços prestados ou não, vão nos levar a verificar quando, como ele tem que colocar, colocou, o que e quem. E aí podendo, inclusive, trazer pessoas da prefeitura. É possível, como foi bem colocado pelo Dr. Mário e pelo Dr. João. No momento a gente não tem essa informação, mas um serviço desse, quando subcontratado, tem alguém que tem que fiscalizar. Esse alguém que tem que fiscalizar, minimamente tem ali que pode prestar esse serviço, porque eu atestei a nota para pagamento. A nota continua vindo. Mas vocês têm aí médicos dizendo que não receberam, pessoas dizendo que vão lá e não tem atendimento porque não tem um médico lá. Em vários municípios, o médico está aqui e está ali, está no futuro. Então ele não tem como estar naquele município. Então tem uma série de coisas, uma série de serviços que a gente já elencou, vai avaliar, analisar para ver se de fato eles não foram executados como a gente já pressupõe que não. E isso vai levar a configurar de onde provém esse chamado crime antecedente, da corrupção, para essa possibilidade da lavagem de dinheiro, que já está muito bem consolidada. Doutor, pode qualificar? Também uma mistura muito grande, né? De às vezes existem agentes políticos por trás de ONGs que firmam contratos com secretarias municipais de saúde, educação. As suas investigações também, com os documentos apreendidos hoje, podem também trabalhar essa linha de investigação. Como o doutor João falou, nenhuma linha está descartada. Tá? Reiterando, até o momento a gente tem fortes indícios de desvio, de lavagem, mas por hora sem envolvimento de agentes políticos. Mas vai ser feito o aprofundamento da investigação, inclusive com análise de materiais, oitivas, de envolvidos, de testemunhas, para se chegar a essa solução final dessa investigação. Doutor, a polícia já pode qualificar que nós estamos tratando de algo em torno de uma organização criminosa? É a primeira questão minha. A segunda, se existe, vocês creem que pode se ampliar essa investigação para outras organizações que atuam dentro de Sorocaba? E se vocês pudessem passar para a gente novamente, talvez eu perdi isso, é o que foi apreendido dentro dessa operação. Reiterando mais uma vez o que foi dito aqui, a gente não descarta eventual organização criminosa, não identificamos isso até o momento, mas é uma linha investigativa que está em aberto. O que foi apreendido até o momento foram mídias, né, celulares, computadores, documentos, muitos documentos, uma série de documentos, veículos e joias. Dinheiro em espécie na monta aí de R$50.000. Pode se estender para outras organizações de saúde dentro da cidade, essa investigação? É uma possibilidade. Não há nenhum indicativo nesse sentido até o momento, mas é uma possibilidade. Doutor João. Essa contratação foi feita em março de 2022. Então a informação de que foi antes de 2022 não procede, que é algo que nós recebemos. Não, o termo de convênio foi assinado em março de 2022. E ele iria até quando? É um termo de convênio por 2 anos, até março de 2024. Por isso 60 milhões. Exato. O senhor falou de 60 milhões na prestação de serviço. Esse contrato ele foi assinado em regime de urgência, quando há o álibi de não fazer licitação. Vocês conseguiram identificar isso já? Se o valor de 60 milhões realmente é usual, é o que o mercado faz em relação a isso, ou ele está superfaturado? Não, isso está em investigação, está sob apuração. Eventual superfaturamento é uma linha que vai ser trabalhada. Agora, houve um prévio chamamento, um edital de chamamento, não foi um contrato emergencial. Na visão de vocês, está envolvido hoje, parece que se ficou muito comum, né? O agente político, ele ocupa um cargo de secretário, ele participa de malversações, fraudes licitatórias, como se não houvesse polícia para investigar. Na visão de vocês, por que isso hoje no Brasil está tão premente, né?
palavras simples, por que tanta roubalheira dentro do poder público hoje? A grosso modo, nós temos várias questões. Uma das questões é a lei de responsabilidade fiscal que os chefes dos executivos têm que respeitar. Por conta disso, eles têm uma limitação para a contratação de servidores públicos. A maneira que eles suprem essa limitação e essa vedação de contratação de mais servidores é através da contratação de terceiros. E como houve buscas lá, só queria ver se vocês podem relacionar uma parte do que foi apreendido na cidade, de forma um recorte, digamos assim, se for possível, e concluindo isso, se é relacionado a pessoas que moram no Estado de Pirapora, que foram alvo da operação, ou se é algo relacionado com a administração pública do Estado de Pirapora. Não, uma questão cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Estado de Pirapora, mas sem relação nenhuma com unidade de saúde do município ou administração pública do município. Certo. Fábio, eu tenho um parente que foi diretor do Tribunal de Contas do Estado. Ele me dizia que lá atrás a mãe da corrupção era o lixo, né? Coleta de lixo, né? E hoje parece que a mãe da corrupção é a saúde. É uma frase, mas a gente também vê em outras áreas, educação, assistência social, infraestrutura, infelizmente. Mas de fato, a gente tem muitos e muitos indicativos que na saúde há um desvio considerável de recursos, infelizmente. Doutor, só para uma última pergunta mesmo. Vocês já falaram o objeto que deu início a essa investigação, mas é lógico que chega na mão de vocês e ali tem um momento de convencimento. Qual foi o momento de convencimento, se vocês podem dizer, que se estabeleceu dentro da Polícia Federal e da Controladoria de que ali havia indício de crime? Não, é como eu disse, a gente não pode detalhar agora por conta do sigilo o modus operandi, tá? O mérito investigativo. E para responder a sua pergunta, eu ia acabar entrando no mérito investigativo e por conta do sigilo, isso não é bom. Entendo, compreendo. Obrigado. Doutor, só para confirmar, você disse 3 veículos, depois 4. Quantos foram apreendidos? Por favor. 4 veículos. 3 veículos ainda sendo buscados. Doutor Fábio, o doutor João disse que a princípio os contratos vigentes eles serão mantidos. Que garantias que a população tem que, nesse decorrer aí da investigação e tudo mais, vai ser prestado um serviço de saúde de qualidade? Como que vocês, enquanto agentes que fiscalizam e estão em cima disso, podem fazer com que o serviço seja melhorado para a população? Na verdade, esse dever primário de fazer com que o serviço seja prestado com a qualidade que se espera e para a qual o contrato foi levado da prefeitura. Enquanto órgãos de controle, a gente, claro, vai buscar, mostrar, analisar e evidenciar se isso é fato. Mas não cabe à controladoria, não cabe à Polícia Federal, nesse momento, determinar, ou vigiar, ou ir a campo, estar lá, para ver se a execução é efetiva ou não. A gente nem teria suporte de seres humanos ou colaboradores na CEJU suficiente para isso. Mas esse dever cabe à Prefeitura de fato. Claro, verificando a partir das nossas análises que isso não é uma realidade, a gente vai evidenciar por meio dos nossos relatórios e vai subsidiar todo o trabalho que a Polícia Federal já vem desenvolvendo com muita maestria. O que a gente espera é que isso seja uma verdade e que haja essa preocupação. Infelizmente, o que a gente tem verificado não é uma questão só dessa operação, mas Brasil afora, embora que já participei, já estive em vários estados da CGU. Infelizmente, a gente percebe que por mais que você melhore ou tente melhorar a política, infelizmente, há pessoas que são fretam de recursos públicos buscando brechas nessa política, nessa legislação e atuam dessa forma. Mas a gente espera que como dever primário da Prefeitura é manter o serviço de qualidade, ela acompanhe e faça isso acontecer. Com a análise dos documentos apreendidos, tudo que foi apreendido, confirmando as suspeitas, quais serão os passos? Eventuais prisões, aí a Prefeitura tem que cancelar esse contrato, quais os passos caso confirme tudo que vocês investigaram? Veja, após a análise do material apreendido, das mídias e documentos físicos, os envolvidos vão ser chamados a dar suas versões. E em seguida, se for constatada a prática de crime, a Polícia Federal vai promover o indiciamento e encaminhar o inquérito ao Ministério Público.